Coisa para vocês. Eu queria que vocês hoje me escrevessem nos comentários da onde que vocês estão me assistindo. Se vocês estão me assistindo de Portugal, qual a cidade? Se estão do Brasil, qual a cidade? Tá bom? Coloca aí para mim que eu quero saber da onde que você está me vendo, da onde que você está modificando a sua história, para que eu possa contribuir ainda mais com vocês todas, tá? Enquanto as coisas que são realmente importantes agora, como que você pode superar a sua depressão e ansiedade. Primeiro ponto, tenho vários traumas na minha história, Gi. Eu não consigo identificar qual foi o conflito de origem que fez com que eu entrasse em depressão ou ansiedade. Isso é mais normal do que vocês possam imaginar. E é normal porque a gente tem que conseguir distinguir o tipo de trauma que nós vivenciamos e a fase que esse trauma aconteceu. Então, hoje eu vou destrinchar um pouquinho mais isso para vocês. Em primeiro lugar, aonde que aconteceu o nosso trauma? Nosso trauma ele pode ser um trauma de impacto ou um trauma de acúmulo. Os traumas de impacto são aquelas situações que acontecem repentinamente e que nós não estamos mesmo nada preparados. Normalmente, traumas de impacto têm a ver com a morte de alguém que a gente amava, com uma mudança abrupta de cidade, porque eu vou ter que mudar, porque meu pai vai ter que mudar de escola, eu vou ter que mudar de escola, eu vou ter que mudar de casa, eu vou ter que mudar a minha vida de uma hora para outra, eu não vou ter tempo de me organizar. Quando tem um processo de divórcio dentro de casa e que, de repente, você está vendo a sua família unida e, de repente, o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro e você fica ali no meio. Situações de trauma, de impacto também. Traição, quando você pega a traição em flagrante. Abusos familiares que você descobre e que não são de uma forma... Ou seja, a pessoa que está sendo abusada, ela passa por um trauma de acúmulo. Mas a pessoa que descobre o abuso, ela passa por um trauma de impacto. Aquilo foi algo que ela não está conseguindo lidar. Situações de brigas, violências, né, que aconteceram, uma situação repentina, você presenciou a briga de alguém que você amava muito, você não soube o que fazer, como defender, uma única vez, tá? Passou de uma vez, foi acontecendo várias vezes, aí aquele trauma de impacto começa a se juntar com o trauma de acúmulo. Então, esse trauma, se é de impacto, foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra e que revolucionou a sua história. Alguma coisa que aconteceu e que você falou foi uma coisa muito repentina. Então, esse é um ponto de um tipo de trauma. Mas existem também os traumas de acúmulo. E para trauma de acúmulo, é muito importante a gente conseguir identificar qual o escudo. Então, quando eu entendo trauma de acúmulo, é um trauma, uma situação que eu estou passando durante muito tempo. Eu estou passando uma situação traumática. Por exemplo, violência doméstica. Eu vivi 5 anos com processo de violência doméstica. É um trauma de acúmulo. Eu vivi 5 anos com um abuso sexual. Imagina que na adolescência você foi abusada por um tio, um primo, um vizinho que tocou em você e você guardou isso até hoje. Você não teve coragem de contar para ninguém. É um trauma de acúmulo. Ele foi impactante a primeira vez, mas passado daí foi um trauma de acúmulo. Imagina que você passou por uma situação de doença degenerativa, ficou vendo uma pessoa com doença degenerativa na sua frente. É um trauma de acúmulo. Então, o trauma de acúmulo é sempre que você vai vivenciando aquilo aos poucos. E aquilo vai somando, 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 até que ele, pum, transborda. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, porque o trauma de acúmulo ele é diferente do trauma de impacto, mas os dois vão ter pontos semelhantes, escudos semelhantes. Os escudos é aquela situação que eu passei, ou seja, nós temos apenas os escudos são aquilo que está na formação, na nossa formação genética, biológica. Quando a gente é um embrião, nós somos formados por pedaços, nós somos formados em 4 tecidos. Na verdade, são 3 tecidos, que é o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, só que o mesoderma é dividido em 2. Então, automaticamente, nós temos aqui os 4 tecidos que são associados a esses escudos. Quando nós passamos traumas dos mesmos tipos de escudo, nós criamos sintomas semelhantes àquilo. Então, uma pessoa que não conseguiu identificar qual é o escudo TRI pode estar relacionado com o fato de você ter passado por várias situações traumáticas do mesmo mote, tá? Então, hoje, o primeiro exercício que você vai fazer aqui hoje é entender se os conflitos que você passou
gerou para você um sentimento de desvalorização? Você se sentiu desvalorizada naquele momento? Você sentiu que não estavam vendo você? Você sentiu que não olharam para você? Você sentiu naquele momento que você estava abaixo de um cão? É essa a situação? Então anota. Ok, a situação que eu passei é uma situação de desvalorização. Esses traumas meus, quantos traumas eu tenho que foram dessa situação? Então eu já estou acumulando situações traumáticas de desvalorização. Ah, não, eu passei por um momento de impotência, Gi. Aconteceu uma situação tão dura comigo e eu não consegui ter reação nenhuma. Eu não consegui fazer nada. A partir desse momento, nós entendemos que nós ficamos numa situação de impotência. Essa situação de impotência, toda vez que se repete na sua história, você aciona e acumula e aumenta esse trauma tri. Foi impotência? Várias vezes impotência? Então eu vou anotar aqui. Ah, eu tenho muitas coisas de impotência. Situações de impotência para vocês entenderem, tá? Normalmente, pessoas que têm escudo de impotência, vou só abrir essa brechinha aqui hoje já para vocês saberem. Pessoas que têm escudo de impotência são pessoas que, quando passam por uma questão que ela não consegue lidar, ela sente uma grande fraqueza nas pernas. É como se o mundo desabasse, a visão fica turva e você sente que você vai desmaiar. Pessoas que têm esse tipo de sintoma quando passa por uma situação difícil, é sinal que o escudo da impotência já ficou ativo com alguma situação que você passou, algum trauma tri no passado, tá? Fica já alerta aqui para vocês, amanhã vocês vão entender outros escudos. Então, falamos da impotência, falamos da desvalorização, mas também é preciso entender que existe um terceiro escudo, que é a desproteção. Então, desproteção é quando você sente que você não tem com quem contar. Normalmente isso acontece quando nós temos um pai extremamente ausente na nossa vida, ou pais extremamente ausentes. Ou quando nós passamos por uma situação na escola e que não tínhamos quem nos protegesse. Situações de bullying geram a sensação de desproteção. Situação de violência continuada gera a sensação de desproteção. Situação de humilhação, você foi humilhada, você vem desvalorização e desproteção. Não teve quem me defendesse, não teve quem tomasse partido, não teve quem me apoiasse, não teve quem me ajudou nesse momento. Ninguém me ajudou. Então eu me sinto sozinha. É situação de desproteção. Então, impotência, desvalorização, desproteção. Mas a gente ainda tem outros dois. Nós temos o escudo da perda. E o escudo da perda está relacionado com o contato, com aquilo que a gente deixou de ter contato. Pode ser algo que seja muito importante, quando você perdeu um trabalho que para você era muito importante. Você se sentia bem, você se sentia viva naquele lugar. E de repente você perdeu aquilo. Ou quando você perdeu o seu pai, porque o seu pai foi imigrou para a França e deixou você sozinha aqui em Portugal e você não sabia mais o que fazer e você estava sozinha e você precisava de apoio e você não tinha apoio. Então, automaticamente, essa sensação, ela gera em você esse sentimento de perda, de eu não tenho alguém perto de mim. E normalmente as pessoas que têm o escudo da perda, por exemplo, elas passam a ter sintomas de coceiras, elas passam a ter vermelhidões, rosáceas, elas passam a ter problemas na epiderme também. Por quê? Porque elas não têm contato, elas precisam de algo para estabelecer o contato. Então, ele está dentro do nosso tecido ectoderma. Por isso, quando a gente é bebezinho e nós somos formados, forma-se a camada do ectoderma com alguns órgãos vitais e a nossa pele. E automaticamente, quando nós temos esse escudo ativo, ele afeta toda essa parte do nosso corpo, podendo trazer doenças associadas. Fibromialgia também pode acontecer com o gatilho da perda. Normalmente, fibromialgia tem a ver com gatilhos mistos. A depressão, por exemplo, as pessoas que têm depressão, elas passam por um gatilho muito grande de desvalorização. Um escudo de desvalorização está ativo. São pessoas que passaram por momentos muito fortes de desvalorização. Mas existem outros mais, mas é o mais forte, é o mais comum de encontrar. A cada 10 pessoas que eu faço num atendimento durante uma semana, né? Eu atendo mais que 10 pessoas por semana, mas a cada 10 atendimentos, se eu estou falando de depressão, provavelmente 7 a 8 pessoas vão ter passado pelo processo de desvalorização. Depois, quando a gente fala sobre a ansiedade, já é muito mais comum um escudo da impotência.
de sensações de que você não vai ser capaz, você não vai dar conta, você não pode fazer alguma coisa e você não sabe como reagir naquele momento. Então, gera impotência, tá? Então, o último que eu quero trazer aqui, além do da perda, sobrevivência. Escudo da sobrevivência, que é o quinto escudo. Esse escudo da sobrevivência é quando você normalmente passou por situações em que colocava a sua vida em risco. Seja um afogamento quando era criança. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Eu atendi uma pessoa há pouco tempo atrás, acho que 2 ou 3 semanas atrás, que ela tinha muito medo da água. Muito, muito medo da água. E ela não sabia de onde que vinha esse medo da água. Então, quando eu fui fazer o atendimento, a gente consegue datar esse atendimento, perceber qual é o ano, o que aconteceu, qual foi o evento que trouxe para você esse sentimento de você não conseguir estar na água. E a gente encontrou uma situação de quando ela tinha 6 aninhos, em que ela estava tomando banho no chuveiro, e o chuveiro, aqueles chuveiros que ficam pendurados, aqui quem está em Portugal sabe disso, do Brasil ele é normalmente rosqueado, mas o daqui a gente pendura numa coisinha que tem só um bracinho para segurar. Ele caiu em cima dessa criança, dessa menina, que é uma mulher hoje em dia, né? Caiu e ela ficou com a sensação de afogamento. E a partir dali, a água começou sempre a trazer para ela esse sentimento de que ela estava em estado de sobrevivência, de que ela ia morrer. Então, ela tem, por exemplo, ela toma banho muito rápido, ela não gosta de lavar a cabeça, ela lava a cabeça normalmente no salão, porque tá com a cabeça para trás, tá segura, mas em casa ela não gosta de lavar, ela se sente aflita. Então, a gente consegue chegar na data do evento propício. Como que a gente teve certeza que essa foi a data do evento? Porque a mãe dela contou que isso tinha se passado.